Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do AgroSerra Podcast. Para você que nos assiste, seja um parceiro do AgroSerra Podcast. Destacamos aqui a importância dos nossos parceiros já patrocinadores: Bioação, Consultoria Ambiental, Ecker Soluções Ambientais e a Granja Agropecuária. Então vem com a gente, vem ser AgroSerra Podcast. Nesse episódio de hoje, estamos aqui com duas pessoas incríveis que fazem parte agora de um novo momento da educação em Arroio do Tigre. Sejam bem-vindos, Cristiane, seja bem-vindo, Marco, para um episódio falando sobre a nossa educação no curso técnico em agropecuária na nossa Escola Estadual de Ensino Médio Arroio do Tigre. Boa tarde a todos, o meu nome é Marco Friolf de Oliveira, eu sou agrônomo, professor na EMAT e estou muito feliz por estar aqui tratando desse assunto tão importante, inclusive com esse viés da educação profissional e tecnológica que agora está presente aqui em Arroio do Tigre. Eu sou um agrônomo, o meu viés, dentro da agronomia, ele está ligado à área dos solos e à área da conservação dos solos. Então, as minhas virtudes como professor, elas visam ajudar os alunos e, por consequência, todos os que cultivam o solo, a manter a permeabilidade deste, reduzindo, então, os efeitos danosos que a gente conheceu, por exemplo, na enchente do ano passado. Porque um solo mais permeável é um solo que vai infiltrar mais água e toda a água que infiltra no solo não escoa na superfície. Olá, eu quero agradecer primeiro o convite ao podcast AgroSerra. Eu sou Cristiane Chaves, eu sou engenheira agrônoma, formada pela UERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e hoje eu vim aqui contribuir como docente da Escola Técnica em Agropecuária daqui de Arroio do Tigre. Que satisfação, sejam muito bem-vindos e sempre o AgroSerra está de portas abertas para nós compartilharmos o conhecimento e a bagagem de vocês, principalmente com essa nossa região muito promissora. Cris, que áreas tu é habilitada aqui, ou que disciplinas que você ministra, para explicar para o pessoal que ainda não te conhece? Então, Tailine, eu hoje ministro 5 disciplinas. Dentre elas, a bovinocultura de corte, a forragicultura, suinocultura, mecanização agrícola e grandes culturas. São disciplinas de extrema importância para o curso técnico. O Marco já comentou, sobre as disciplinas. Lembramos que temos mais professoras, Nós temos outros docentes na escola, a professora Clélia Regina Redim, que é de Sobradinho, a professora Andreina. A professora Andreina Elesbão, que é de Lagoa Bonita do Sul. Focada em agroecologia. Ótimo. E o professor Alex, que também é de Candelária, que é de onde eu venho todos os dias para dar aula aqui em Arroio do Tigre. Show de bola. Então vejam que a bagagem dessa galera aqui que está aí para prestar informações, conhecimentos e capacitar é muito importante. Para nós, enquanto AgroSerra Podcast, é um dos temas mais importantes, nós virarmos essa chave do conhecimento, e é por meio que a gente acredita da educação e de levar a informação até essas famílias. Para nós darmos uma introduzida, então, também ao conteúdo, gostaríamos que vocês comentassem da escola, para quem nos assiste e para quem nós vamos fazer a chamada, para se inscrever, como é que funciona o curso técnico, quanto tempo ele tem de duração, quais são as áreas de habilitações para quem tiver interesse em se inscrever, como que o profissional esse que vai estar cursando, que vai se formar, as áreas que ele pode atuar. Então, o curso técnico é na área da agropecuária. Os formados no curso serão fiscalizados pelo Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas. E esse é um curso que existe em virtude de uma luta, de um trabalho contínuo feito pela comunidade, que atuou por mais de 10 anos, para que esse curso pudesse ser implantado aqui no município, resultando, assim, de uma associação com vários atores, vamos dizer assim, entre cooperativas, os sindicatos, também empresas,
os produtores, a prefeitura do município, que também auxilia, né? Temos vereadores do município que auxiliam também. E aí, foi em virtude dessa luta ao longo de um pouco mais de uma década, se não estou enganado, passou um pouco de uma década, que o curso foi implantado. Então, ele iniciou suas atividades em setembro do ano passado. Nós estamos agora está entrando uma turma por semestre, né? Agora, inclusive, nesse momento, nós estamos com as inscrições abertas que vão até dia 2 de novembro, o que é uma questão atípica, porque normalmente as inscrições nas escolas do estado, elas iniciavam no início de novembro e agora elas terminam no início de novembro. Então, a gente tem que estar atento para isso, né? Cris, e as habilitações aí? O pessoal pode seguir na parte de animais, fruticultura, biologia, né, agroecologia. Comenta conosco para aquelas pessoas que têm interesse as áreas de atuação. Certo. Bom, o que eu costumo dizer para os alunos que todos vão aprender um pouco de tudo, dentre as áreas que você citou. Mas vai ter aquelas que eles mais vão se identificar. Então, eles vão procurar buscar mais conhecimento fora, até mesmo fora, né, em cursos de Embrapa, Senar, outras instituições, né, que podem agregar além do curso técnico e estar habilitado para atuar em diversas partes do mercado, então, do agronegócio. Show. O curso hoje ele é constituído praticamente de 2 anos? Isso desde a entrada até o final? Como é que é a organização curricular? Não, a matriz curricular do curso é de 2 anos, tá? Você é obrigada a cursar todas as disciplinas, se você quiser se formar em 2 anos, e após concluir a matriz curricular do curso, que são 4 semestres, você inicia o seu estágio de 400 horas. Ótimo. Então, essa galera já está aqui, começou no ano passado, está indo aí concluindo um ano técnico de estudos, ainda tem praticamente mais um ano, certo? Isso. E aí mais o estágio, que fica ali a nível deles escolherem a área de atuação, tem relatório de estágio, tem algum trabalho de defesa, de trabalho de conclusão de curso. Exatamente. Após o encerramento da matriz curricular, ele vai escolher uma área de atuação, da qual vai passar por um professor do técnico para orientar eles, né, ao estágio supervisionado. Aí, então, eles vão ter, quem cursar 6 horas, vai ficar em torno de 60 dias, né, no estágio aproximado. Não seria isso, Marco? Isso está regido pela lei do estágio, né? Então, e tem a ver com a forma com que o projeto pedagógico do curso foi construído. Ele que vai delimitar a carga horária que tu vai fazer no estágio, né? Então, no nosso curso, existem outros cursos que tu pode fazer mais horas, não é o nosso caso, tu trabalha no estágio 6 horas diárias. E aí tu vai pegar essas 400 horas, vai dividir por 6 e vai dividir por 23 dias, que são mais ou menos o número de dias úteis por mês, para saber quantos dias vão dar. Lembrando que você só pode fazer o estágio após o encerramento da matriz curricular do curso, que são os 2 anos. E praticamente, para o pessoal entender, seriam quantas disciplinas aproximadamente? Dentre as áreas de manejo de solo, a parte animal, parte administração, parte de mecanização, vocês têm ideia? Em torno de 29 disciplinas para a conclusão do curso. Ótimo. Isso dá em torno de 1.204 horas, mais ou menos. Importante destacar que são todas as noites, isso? Ou a carga horária? De segunda a quinta. Segunda a quinta, de qual hora até que hora? Das 19 até as 23 horas. Acho que é muito importante, né, a gente destacar, até para as pessoas que nos assistem, que despertar esse interesse, poderem entender como é que acontecem as aulas, a dinâmica, para ainda dar tempo de se inscrever. A gente vai deixar aí, daqui a pouquinho, os canais de inscrição. Pensando nessa quantidade de vagas disponíveis, hoje tem alguma... são vagas em geral, não tem separação por município, ou tem alguma quantidade de vagas específicas para os municípios da região Centro-Serra?
Tem alguns quesitos? Então, as turmas, elas entram com 30 alunos, sendo reservadas 15 vagas para alunos que estão cursando o ensino médio a partir do 2º ano, e 15 vagas que são os alunos da oferta concomitante, né, com o ensino médio, vão fazer o curso técnico concomitantemente com o ensino médio, e tem aquele pessoal que quer voltar a estudar, ou que terminou o ensino médio, digamos, terminou agora no fim desse ano, por exemplo, para começar no ano que vem, que são os alunos do subsequente. Então, 15 vagas são destinadas a alunos do subsequente. Entretanto, se houverem poucos alunos adeptos em uma das duas modalidades, essas vagas são remenageadas para aquele grupo que procurou mais daí, né? Para poder preencher as vagas, né? A gente tem que ocupar as vagas da escola, aproveitar os recursos que estão disponíveis, e o espaço é um deles. Ótimo. Falando da importância do conhecimento técnico, né, do conhecimento dessa bagagem das disciplinas, o que vocês destacariam a nível de professores da importância para a comunidade local, para esses alunos, né, para a própria sucessão dessas propriedades rurais? Porque a gente sabe que vão ter aqueles que vão dar continuidade aos estudos, vão ter aquelas pessoas que de repente vão ir para o mercado de trabalho já focado nas áreas de melhor interesse, e vão ter aquelas pessoas que porventura vão ficar na propriedade rural. Lembrando que, né, hoje a informação ela está na palma da mão, né, hoje está muito fácil também o acesso ao conhecimento, ao estudo, mas que para estar no campo a gente precisa estar capacitado, né? São muitas as inovações, muitas as tecnologias. E no ponto de vista de vocês, né, como é que se dá essa importância? Então, Tailine, sobre a importância do jovem estar cursando técnico, isso vem lá do princípio que ele já vem de uma agricultura familiar, ou que ele quer sair da própria cidade. Mas hoje a gente vem implementando uma mentalidade dentro do curso de que ele pode fazer uma melhoria contínua dentro da propriedade dele sem sair do local que ele está, né? Isso é muito importante, essa consciência, para mudar um pouco a mentalidade que vinha sido trabalhada nos anos, em décadas anteriores, né? De que o jovem tinha que estudar e sair da sua cidade. Hoje isso já não tem tanta importância, né? O que tem importância hoje é que eles busquem a qualificação, melhoria contínua lá do processo da lavoura, né? Que é uma sucessão familiar, querendo ou não, isso vem herdado de família, de pai, de avô, enfim. E eu acho importante, sim, a qualificação deles para o mercado de trabalho, né? E para a melhoria contínua ali da propriedade onde eles já estão inseridos. Bem, complementação a isso, eu vejo essa questão do acesso aos celulares, né, de poder ter tudo na palma da mão tão rápido, como uma ferramenta que pode ser útil. Há um tempo atrás eu lembro que eu estava preocupado com essa questão de comunicação, né, de poder falar melhor em público, e eu li um livro que falava muitas coisas óbvias sobre comunicação. Parecia que eu já sabia tudo que estava lá. E mais ou menos do meio para o fim do livro eu me toquei que todas aquelas informações que pareciam que eu já sabia haviam chegado até mim de forma organizada. Então eu acho que o curso, essa estrutura de um curso, né, da proposição do curso, ela vem nesse sentido também. Porque com o celular a gente tem acesso a muitas informações, mas elas não vêm numa sequência que pode construir mais rapidamente o conhecimento, né? Então, assim, quando passam 2 anos e tu vai ter o acesso a não só uma formação técnica, mas uma formação para desenvolver habilidades interpessoais, né? Eu acho que a gente acaba conferindo uma construção do conhecimento, né? E um desenvolvimento de habilidades que a gente não seria capaz de desenvolver sozinho, porque ninguém faz grandes coisas sozinhos, né? Mas mesmo se pudesse, seria muito mais trabalhoso. Então, se juntar uma instituição de ensino para estudar, né, ou receber uma oferta organizada de uma parte do conhecimento para estudar, é algo que é valioso, ao invés de procurar artigos perdidos na internet, por exemplo. Ótimas colocações de vocês, e eu sempre costumo dizer, né, também sou instrutora, que o óbvio precisa ser dito, muitas vezes. Porque talvez para a Cristiane vai ser óbvio, mas para o Marco não.
E a gente precisa entender. E não faz mal a gente repetir. Por que a gente não usar alguma coisa que deu certo para alguém se eu posso ter o mesmo problema? Então, copiar e colar nesse sentido não é um problema, quando eu consigo resolver os problemas em consequência. E essa interação, eu sempre digo também, que é muito importante dessa construção, porque hoje eu diria que o nosso maior desafio não é o conhecimento técnico em si, propriamente dito. Isso tem acesso, né? Mas sim a interação, o relacionamento. Hoje, se você vai para o mercado de trabalho na área de vendas, você tem que saber vender, lidar com pessoas, né? Cada uma tem a sua personalidade, vão ter aquelas pessoas que são mais resistentes a uma tecnologia, tem as pessoas que já vão logo adotar uma tecnologia, tem aquelas que não, peraí, deixa o Marco lá testar primeiro, ver se dá certo, não dá, depois que ele tiver dito que dê certo, daí eu compro de ti. Mais do que nunca, relações humanas, eu diria que fazem mais do que parte desses momentos de interação que a escola proporciona, né? Resolver problemas, solucionar por meio de tecnologia e de diálogo, tende a ser um dos grandes desafios, né? Então, ótimas colocações de vocês. E pensando nisso também, no ponto de vista de vocês, quais são os maiores desafios hoje do nosso setor agropecuário em questão de mercado profissional? São as pessoas que, porventura, têm muito conhecimento, mas não conseguem interagir? São a deficiência no acompanhar tantas tecnologias e todo esse amparo por marketing, por rede social? O que vocês veem como os maiores desafios hoje, pensando em mercado de trabalho? Não basta tu se capacitar, no caso do técnico. Você tem que buscar conhecimento de forma contínua, através do que tu disse, do curso do Senar, de outros cursos que vão agregar, né? Porque com o uso da tecnologia, as coisas vêm se modernizando, passa um ano, é uma tecnologia, lança um produto, no segundo ano, outra tecnologia. Então, é uma busca constante e contínua de evolução. Não basta só tu fazer um técnico e ficar com ele obsoleto. Tu tem que buscar novos conhecimentos, porque sempre vai ter uma tendência de mercado, uma pesquisa que foi testada e lançada, e isso tudo vai linkando uma coisa na outra. E na questão também que eu observo muito, que também não basta tu ser técnico se tu não sabe ser gestor e vai trabalhar com gestão, né? Tu tem que ter essa condição de falar, de agir, de se posicionar e de buscar conhecimento sempre do que há de novo no mercado. Eu dei uma olhada nas ofertas dos cursos do Senar e eu vi que existem cursos, por exemplo, de manejo sanitário de bovino leiteiro. Também tem a ver com a região, né? Com a produção agropecuária da região. De boas práticas na fabricação de alimentos, tem a ver com as agroindústrias da região. E esse conhecimento técnico, ele é muito importante, né? Agora, existem também outras abordagens que têm a ver com questões do desenvolvimento pessoal, né? Do desenvolvimento interpessoal também, né? Mas então existe uma série de ofertas do Senar também que são voltados para o desenvolvimento pessoal. E, por exemplo, tem um curso de gestão rural, né, que trata de questões técnicas como controle de produção, mas também trata de gestão de pessoas. Existe ainda um curso de liderança e desenvolvimento de equipes, né, e outro sobre autoconhecimento e relacionamento interpessoal. E aí eu vejo que existe um desenvolvimento bem parecido, né, dentro dessas esferas, assim, que também conversa com a forma com que o curso na IMAT é oferecido, né? Esses cursos oferecidos, então, de forma presencial, né, tem uma cadeia para ter acesso, você ainda tem que juntar uma quantidade de pessoas para poder ter acesso ao curso. Não à toa tem que ter quórum para ter aula dentro da IMAT, e é no mesmo sentido, no fim das contas, né? E assim como existem disciplinas que vão ser mais técnicas, nós temos também não só disciplinas que estão mais voltadas para a gestão da propriedade rural no curso, mas também existem ofertas que são extracurriculares. Por exemplo, nós temos agora a semana acadêmica, que aconteceu a primeira agora há pouco,
em alusão ao Dia do Técnico Agropecuária, em que os alunos tiveram uma oferta mais voltada para o lado técnico de palestras e tiveram também um momento de interação. Teve uma gincana, né, em que eles tiveram que tomar decisões de quem seriam os atores das equipes deles que iam enfrentar os desafios propostos, né. Então, poder ver dentro dos colegas qual que era o mais apto para uma atividade ou para outra, né, eu acho que, então, nesse sentido, as duas ofertas vão de encontro ao desenvolvimento tanto da parte técnica quanto da parte pessoal. E quando a gente vai de encontro a uma forma de educação mais integral, a gente tem uma chance maior de empregabilidade do que se a gente só focasse em uma delas. Então, nesse sentido, eu acho que Arroio do Tigre ficou melhor atendido do que vinha sendo há um tempo atrás, porque chegaram outras ofertas para somar, né? Essas ofertas do Senar aqui no município, através do Sindicato Rural, são relativamente novas, recentes, assim como o curso técnico também é. Isso aí. Vale destacar que o Senar é uma das entidades que possibilita cursos, né? Hoje tem uma plataforma online com mais de 220 cursos totalmente gratuitos, com cargas horárias baixas, né? Que o pessoal, eu brinco que pode tomar chimarrão fazendo um curso, todos com um certificado. E também temos esses cursos, inclusive temos em fevereiro do ano que vem, um de gestão de pessoas, né? Então, para aqueles que tiverem interesse, teremos esses cursos presencialmente. E claro que ao longo do tempo teremos outros, mas falta de oportunidades para se capacitarem, né, para se treinarem, inclusive, não falta. Assim como o Sebrae tem inúmeros cursos, né, vale destacar, Tailine, quero fazer um curso lá em especialidade em bovinocultura de gado Nelore. Se não tiver na nossa plataforma mais aqui, entra na plataforma da região Centro-Oeste, que lá pode inclusive ter cursos assim mais individualizados daquela região. Então, são muitas as oportunidades. Gostaria de trazer também mais uma pinceladinha relacionada ao processo de sucessão das propriedades, que já foi bem colocado. E destacamos todos esses eventos climáticos que vêm acontecendo, tanto de seca quanto de enchente, né? A nossa dificuldade na permanência de alguns jovens no campo, seja ela por dificuldade das famílias nesse processo em abrir o jogo, em designar uma área de terra para esse jovem poder plantar sozinho, se virar, ter a administração e gestão desse negócio, seja também por parte dos jovens que gostariam, de uma certa maneira, no meu ponto de vista, ter aquele dinheirinho garantido ao final de cada mês. E a agricultura, nesse sentido, é um pouco diferente, né? Devido às safras, a gente não tem aquele salário que cai todo final do mês. Então, esses dias, inclusive, eu fui questionada sobre isso. Qual é o desafio da sucessão rural? É o ponto de vista das famílias, que têm dificuldade de ir encaminhando os seus sucessores, ou é a dificuldade dos jovens em querer ficar nas propriedades? Acredito que, de certa maneira, em ambos, né? Não tem como a gente dizer que é um caso em específico. Do ponto de vista de vocês e também entendendo um pouco do contexto dos alunos da região, esse vem a ser um problema que vocês notam, assim, que eles demonstram a dificuldade da sucessão por não estarem sendo preparados para continuar o negócio rural, ou alguns chegam a comentar que eles não querem porque está ruim, né? As safras agrícolas não estão sendo tão produtivas, preferem alguma coisa mais segura de um cargo CLT no comércio. Qual é a visão que vocês têm enquanto professores, não só aqui na nossa região e no técnico, mas das vivências que vocês têm tido? Bom, muito bem colocado que tu trouxe, o que eu tenho notado, né, em relação a isso, primeiro tu não fazer só uma monocultura, isso já gera um problema, né? Tu ter diversidade de cultura dentro da propriedade, aonde você possa agregar várias rendas ali, seja ela de verão, seja ela de inverno, né? E isso aí vai ajudar muito, complementar muito, seja ela para tu complementar a renda da propriedade. Então, o que eu noto nos jovens é que eles têm interesse sim, né? O mercado do agronegócio é e sempre será promissor.
o que falta mesmo é bases de estudo, de melhoria, do que a gente vem sofrendo muito ao longo dos anos aí os eventos climáticos, tanto de calor quanto de frio. Então, essa questão, hoje, eles estão buscando no técnico e tirando muitas dúvidas. O que a gente vai poder fazer para melhorar dentro da nossa propriedade e usar lá? Eu sempre costumo dizer para eles, quem sabe vocês não testam uma parcela lá e vê se dá certo, e já conversa com a família e começa a implantar aos poucos. Não seja radical, né? Que tu vai começar a mudar essa mentalidade, essa engrenagem. E eles ficam bem entusiasmados com isso, porque, na verdade, o que eles querem é um impulsionamento, né, de quem está à frente de algo, igual nós, como professores, não só pensar só na parte técnica, né, e sim na parte ali emocional, porque muitas das vezes eles vêm dessa questão familiar que já vem sofrendo muito, né? A agricultura vem sofrendo muito e enfrentando esses desafios. Então, a gente também, além de ser professor, a gente procura motivar, né, a mudar. O que você está fazendo para mudar na sua propriedade? Né? Com esse olhar também, como o professor Marco falou, a gente não tem só disciplina técnica, a gente tem disciplina também de extensão rural, com esse olhar de melhoria. O que a gente vai fazer para melhorar para quem for para o agronegócio ou até mesmo trabalhar na sua propriedade? Qual é o olhar que ele vai ter para o futuro? Será que é o mesmo que era do passado? Não, a gente como professor tem o papel, né, de pensar nessa questão não só da sustentabilidade, como o lado emocional também dos alunos. A própria análise do mercado, né? Por exemplo, apostar no morango, fazer uma análise do mercado. Exatamente. Eu vou vender aonde? Quem é que vai ser o meu consumidor? Vai ser mercado, vai ser na feira, vai ser porta a porta, o que eu preciso, qual o meu investimento inicial, quanto tempo eu vou levar para isso, quanto que eu vou gastar, a questão da formação do custo, né? Porque eu vejo que em alguns casos, assim, eu vou implantar canteiros lá, vou vender alface. É uma alternativa muito interessante, mas eu preciso escalonar a produção, preciso estar plantando escalonado. Vou produzir essa minha muda, vou comprar, qual vai ser o custo? Quanto que eu vou investir nesse canteiro? Vai ser um sistema em estufa? Vai ser no chão? Vai ser hidroponia? Qual o valor agregado que eu vou poder ofertar? Quem vão ser os consumidores? Aonde que estão essas pessoas, né? Então, faz todo um contexto importante a gente lapidar esses novos negócios. E tem, como tu bem colocaste, né, Cris, um universo hoje dentro do agronegócio, e agronegócio, que fique muito claro, não são as grandes commodities, não tudo é agronegócio. Nosso município não tem grandes produtores, né, são regiões muito prósperas de pequenos negócios, né, que pode ser complementados dentro de uma propriedade de fumicultura, né? Nas épocas que não tem a fumicultura, o que eu posso produzir que gere um valor interessante, quanto tempo que eu preciso para essa produção. Exatamente. Pensar em melhoria contínua, né, da própria propriedade dele ali e ver que a propriedade dele vai ser rentável, vai ser sustentável e vai gerar renda. Eu acho que uma forma de trazer essa diversificação na produção, ela pode partir não exatamente de um comportamento assim disruptivo, de fazer de mudar completamente, né, o sistema produtivo de preparo do solo, das glebas que vêm sendo cultivadas, mas tu partir exatamente de um ponto comum, né, do mesmo tipo de preparo que já é conhecido. Assim, o parque de máquinas da propriedade ele já vai estar adaptado para aquilo ali, né, e o investimento ele vai ter que ser menor. E nesse sentido, assim, pensando nas aptidões da região, pensando em agricultura, que é mais olerícola, né? O fumo é uma produção olerícola. Partir de acordos que tenham, assim, um longo termo, né? Tu experimenta numa área, apresenta o teu produto para fazer a comercialização, que isso tem que pensar, né, para fora da porteira também, né? E buscar
um acordo assim de longo prazo, né? As histórias que eu ouvi dos produtos olerícolas, de quem tenta procurar assim o pulo do gato, né, para vender um produto que tem um grande valor agregado em um dado ano e por vezes isso é uma loteria, na verdade acabam levando a várias safras em que o produtor ele dá com uns burros na água, assim, a coisa não dá certo, né? E quando a gente consegue fechar esses acordos, a gente tem essa certeza de comercialização e a gente pode ter isso por longos períodos, né? Então eu já ouvi histórias de produtores que ganharam muito dinheiro vendendo moranga cabotiá num dado ano, né? Só que como o produtor é um tomador de preço, então ele não cria o preço do mercado, né? Outras pessoas então vão aderir àquela produção, já que ela deu um resultado muito vantajoso no ano passado. Então tu se vê com muitos concorrentes e com um produto com pequeno valor. E aí que esses contratos eles vão trazer um resultado, assim, né? Porque tu vai ter uma estabilidade das rendas ao longo do tempo. Então essa ideia da Cristiane, que se escutam várias histórias positivas nesse sentido de fazer uma área de testes, né? Inclusive convido aos pais, né, os donos das terras que têm os seus filhos estudando a verem o pessoal mais novo aí, né, ou que tá os mais velhos, enfim, que estão fazendo o curso, como uma fonte de oportunidade, essas sugestões, né, de ver essas proposições deles e dar uma chance para elas, porque elas podem frutificar de forma bem, não só razoável, mas bem generosa. Eu acho que daí a ideia é exatamente essa, de ser razoável e abrir uma parte ali, né? Faz um teste ali, não precisa ser uma área muito grande, né? A área de terra para um bloco de produtor é grande? Não é grande, não é? Dá para viver com uma área de terra de um bloco de produtor, né? E muitos produtores têm todos os seus filhos com blocos dentro da mesma propriedade. Então as áreas estão aí e eu acho que tem chão aí para poder fazer esses testes também. Então eu convido a refletir sobre isso para que a gente possa encontrar essas outras oportunidades também e ver que esses que estão estudando, né, eles não querem acabar com tudo, eles querem somar, né, eles querem alcançar um horizonte um pouquinho mais longe do que vem alcançando hoje. Ótimas colocações. E eu destaco mais uma, inclusive, que é esses jovens conseguirem ter uma visão sistêmica dos negócios rurais, né, eles serem estrategistas. Existem inúmeros pequenos, grandes negócios rurais, mas a gente precisa ter a visão sistêmica para antes da porteira, né, Marco? Para dentro da porteira e depois da porteira. Seja a sazonalidade de algum produto, seja a perecibilidade, seja o posicionamento nas épocas, né? Vamos falar aí, de repente, em alguma frutífera. A própria onda do morango, né? Foi um marketing feito, não tinha morango que chega na região. Em qualquer região. Então, são hábitos, inclusive, de consumo que, em alguns casos, precisam ser criados. Outra coisa que a gente vem destacando, não só via Sindicato Rural, quanto programa do Senar, e juntamente com outros parceiros, o turismo rural. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas por que não nós temos uma bela de uma região promissora desses pequenos negócios e daqui a pouco começar a compor rotas, assim como os municípios da nossa região já estão compondo passeios, rotas, e nós, claro que na maioria dos casos vão ser propriedades que vão ter que ser visitadas em finais de semana, e talvez algumas pessoas não gostem disso, né, de ter que ainda trabalhar no final de semana, mas podem ser inúmeras estratégias de negócios bem-sucedidos na propriedade, né, com esses pequenos negócios, seja na produção de frutas, seja na produção de massa, seja na produção de inúmeros negócios. Pessoal, mais alguma informação, algum conhecimento que vocês queiram destacar antes de nós fazer o fechamento com a questão das inscrições do prazo? Então, vale a pena ressaltar que nós, para fazermos as aulas práticas, então, nós utilizamos alguns proprietários que já são cadastrados na escola, né, da onde cada um tem a sua condição específica, ou é gado, ou é fumo, ou é uma cultura de verão, ou é uma cultura de inverno, e isso a gente não tem área experimental ainda, e a gente utiliza dessa forma, então, para fazer as atividades práticas.
Gente, satisfação em estar com vocês nesse episódio. Acredito que seja uma palhinha para bons negócios e bons alunos no ano de 2026. Assim, nós encerramos mais um episódio. Não fica de fora, já vem para a EMAT, já vem se capacitar. Procure, inclusive, os professores, né, para tirar suas dúvidas, se porventura tenha ficado alguma dúvida a mais. Estamos à disposição. Ótimo. E vem ser também parceiro da AgroSerra Podcast, assiste nossos episódios tanto no YouTube, né? Te inscreve lá também no Facebook, o episódio completo e alguns cortes nas redes do Instagram. E para você que se interessa em ser nosso parceiro, nos procure, assim como a Bioação Consultoria Ambiental, Ecker Soluções Ambientais e também a Granja Agropecuária. Então vem ser a AgroSerra Podcast, vem com a gente. Até mais!